A história dos Estados Unidos se inicia com Cristóvão Colombo, que entrou para a história como navegante genovês, líder da expedição espanhola que chegou ao continente americano em outubro de 1492. A expedição de Colombo era formada por 3 embarcações: Nina, Pinta e Santa Maria, que desembarcaram em uma ilha, Guanahani, onde atualmente se localiza as Bahamas. A região que atualmente compõe os Estados Unidos era originalmente habitada por nativos americanos. A história escrita dos Estados Unidos da América inicia-se, porém, a partir do início do século XIV, quando os primeiros historiadores europeus desembarcaram em diferentes regiões do atual Estados Unidos. Ao longo do século XIV, os ingleses iniciaram a colonização da América do Norte. As primeiras tentativas de colonização do continente norte-americano, notavelmente a colônia de Roanoke, falharam, mas as outras colônias foram logo estabelecidas. Os colonos que vieram ao Novo Mundo não eram um grupo homogêneo, mas sim pertenciam a uma variedade de diferentes grupos sociais e religiosos, que instalaram-se em diferentes partes da costa leste dos Estados Unidos no Oceano Atlântico. Os Quakers da Pensilvânia, os puritanos na Nova Inglaterra, os assentadores em busca de ouro, Jamestown, e os prisioneiros da Geórgia vieram ao novo continente por uma grande variedade de razões e criaram colônias com diferentes estruturas políticas, sociais, religiosas e econômicas. Enquanto isso, o sudoeste e o sudeste dos Estados Unidos foram localizados por espanhóis e a região central pelos franceses. Parte das 13 colônias foram colonizadas primeiramente pelos suecos e pelos neerlandeses, mas foram capturadas pelos ingleses durante a década de 1660. Historiadores tipicamente reconhecem 4 regiões que tornariam posteriores as 13 colônias britânicas e o leste dos Estados Unidos e Nova Inglaterra: as colônias intermediárias, as colônias da Baía da Chesapeake e as colônias meridionais. O período da história dos Estados Unidos entre 1815 e 1863 é marcado por 2 acontecimentos distintos: o início da expansão americana em direito ao oeste e pela crescente divisão político-social e econômica entre os Estados do Norte e Sul sobre questões controversas, especialmente sobre o trabalho escravo, que culminava na Guerra Civil Americana, que iniciou-se em 1861 e estendeu-se até 1863. No início da década de 1860, os Estados Unidos já eram uma nação de progresso notável, pronta para assumir um local de destaque no cenário econômico e político mundial. Só que as questões internas amarravam, entre aspas, um certo modo de decolagem dos países para patamares mais altos. Este talvez seja um modo discreto de se referir ao sul do país, que tinham diferenças econômicas e sociais brutais em relação ao norte. Tais diferenças se explicavam em grande parte pela formação inicial da colonização das 2 regiões, sendo que o norte se praticou uma ocupação de permanência, onde os colonos tinham o objetivo de fazer das terras que ocupavam sua morada definitiva. Já no sul, o sistema colonial escolhido foi similar ao aquele empregado em Cuba e no Brasil, com o domínio das grandes propriedades dedicadas à monocultura, utilização da mão escrava, que já naquela época havia sido extinta no norte, e a extrema dependência de produtos industrializados importados. Logo, com o avanço da segunda onda da Revolução Industrial, as restrições em relação à escravidão ficavam cada vez mais fortes. Mas os grandes fazendeiros produtores do sul se recusavam a abrir mão de sua fonte de trabalho tão barata. A divisão norte e sul e estados escravocratas, estados livres, ficavam cada vez mais popularizada em todos os pontos da sociedade, indo desaguar no debate político. Que caminho deveriam os Estados Unidos a seguir? A questão só seria resolvida pelas armas. Assim, as causas principais da eclosão da guerra foram a escravidão, os contratestes norte e sul, o exacerbado nacionalismo, tarifas interestaduais que encareciam os produtos industrializados do norte em detrimento dos produtos agrícolas do sul, as questões regionais e o estopim definitivo da guerra, a eleição de Abraham Lincoln, declaradamente favorável à libertação dos escravos na região sul.
Com Lincoln eleito, a Carolina do Sul é o primeiro estado a se separar em 24 de dezembro de 1860. No ano seguinte, os outros estados da economia e filosofia política similar iriam seguir seus passos e também abolir a escravidão, formando os Estados Confederados da América. O Norte, sob o governo de Lincoln, permanece incerto, assistindo os movimentos dos confederados liderados por Jefferson Davis. O conflito se inicia em 1861, com o ataque do Sul ao Forte Sumter, procurando a reação da União. Logo as disparadas se fazem claras, e o resultado da industrialização do Norte provoca-se eficaz na vitória na guerra. Equipados com os mais modernos armamentos, inclusive canhões de longo alcance e até mesmo os primeiros submarinos, o Norte vai desde o início firmando as forças confederadas que, baseadas na cavalaria, acabam contando, mesmo apenas com bravuras de seus combatentes. Entre eles, o famoso general Robert E. Lee, mesmo em várias ocasiões de desvantagens, conseguiu importantes vitórias para o Sul. Em 1864, porém, já ficava evidente a vitória do Norte, e o Sul não conseguia vencer mais nenhuma batalha, resistindo apenas mais um ano. Em 1865, Lincoln dá a tão sonhada liberdade aos escravos dos territórios liberados do Sul, entrando para a história dos Estados Unidos como líder corajoso e determinado num dos momentos mais difíceis da história daquele país. Ele, no entanto, não viveria para colher os frutos de seus esforços, sendo assassinado dentro de um teatro por um ator simpatizante da causa sulista. O período da história entre 1865 e 1918 é marcado pela ascensão dos Estados Unidos e uma das maiores potências militares, políticas e econômicas do mundo. O início desse período caracteriza-se pela reconstrução de um país destruído pela Guerra Civil Americana. O início do crescimento da industrialização americana, que iniciava-se no início do século XV, aumentou drasticamente após o início da Guerra Civil Americana, onde o país passou por uma revolução industrial. Técnica mais moderna, rápidas e eficientes de produção industrial aumentaram drasticamente a capacidade da produção de fábricas americanas. A construção de uma grande malha ferroviária ao longo do país fez com que o transporte de produtos de um ponto a outro país do país transformasse prático e rápido, inventores desenvolverem diversos novos produtos. O comércio por atacado e varejo do país prosperou e grandes indústrias surgiram. Durante esse período, o crescimento industrial dos Estados Unidos renderam-lhes grandes efeitos. Cidades tornaram-se os principais centros econômicos do país. A indústria da manufatura e finanças superaram a agrícola e a pecuária como as principais fontes de renda dos Estados Unidos. O progresso de industrialização elevou drasticamente a migração rural. No final da Guerra Civil Americana, cerca de 1 a 4 da população americana vivia em cidades grandes. Em 1918, metade da população do país vivia em áreas urbanas. Além disso, esse período também é marcado pela grande e sem precedentes imigração dos europeus ao país. Porém, mesmo com o fim da Guerra Civil Americana e das derrotas dos Estados do Sul, que haviam se cedido aos Estados Unidos em 1861, o país continuava dividido politicamente, socialmente e economicamente. Logo após a guerra, a política de reconstrução pendurou por mais de uma década. A política de reconstrução, tendo imposto termos humilhantes ao Estado do Sul, ajudou a atiçar a diferença entre o Sul e o resto do país. A maior parte da industrialização e do crescimento econômico americano entre 1865 e 1918 ocorreu no centro-oeste e principalmente no norte, enquanto que a economia do sul, completamente destruída pela Guerra Civil, demoraria décadas para recuperar-se e a grande industrialização ocorria somente após as primeiras décadas do século XX. Este período da história americana também é marcado pelo aumento da participação americana em eventos internacionais. O poder das Forças Armadas dos Estados Unidos aumentou drasticamente e a influência do país no cenário mundial cresceu e os Estados Unidos tornaram-se uma potência mundial. Os períodos das histórias dos Estados Unidos entre 1918 e 1945 é marcado por um período de grande crescimento econômico,
Porém, ao final da década de 1920, os Estados Unidos entrariam em um grande período de recessão econômica, marcado por altas taxas de desemprego, miséria, deflação, que se estenderiam pela década de 1930 e cujos efeitos negativos abalaram diversos outros países ao redor do mundo. Em 1941, com o ataque japonês a Pearl Harbor, os Estados Unidos entrariam na Segunda Guerra Mundial, marcado assim pelo final da Grande Depressão. A guerra terminaria em 1945 e, com seu fim, os Estados Unidos tornariam-se uma das duas grandes superpotências mundiais, sendo a outra a União Soviética. O período da história dos Estados Unidos entre 1945 e 1964 é marcado pela Guerra Fria. A União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países para que pudessem expandir a igualdade social, baseado na economia planificada, partido único, no caso o Partido Comunista, igualmente social e a falta de democracia. Enquanto os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista baseado na economia de mercado, sistema demográfico e propriedade privada, e pelo crescimento das tensões diplomáticas de militares entre as duas superpotências militares da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Este período também é marcado por uma grande explosão demográfica e pelo início do movimento dos direitos civis dos negros e do movimento feminista no país. Negros e mulheres saíram às ruas com o intuito de reivindicar os mesmos direitos assegurados pela Constituição Liberal de seus países. Entre outras questões, as mulheres lutavam para que as faixas salariais de homens e mulheres fossem devidamente desequilibradas e os negros lutavam contra a segregação racial. E nesse contexto surge Martin Luther King, Malcolm X e várias outras pessoas que lutavam contra o racismo. A história dos Estados Unidos entre 1964 e 1991 é marcado primeiramente por dois eventos: pela continuidade e fortalecimento dos movimentos pelos direitos civis e do feminismo, onde afrodescendentes americanos e mulheres passaram a lutar pelos seus direitos na sociedade americana, e pela continuação e termo da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse período, a influência e o número de intervenções dos Estados Unidos em eventos internacionais aumentou drasticamente. Este aumento da influência política de intervencionismo americano em assuntos e eventos internacionais também é de uma das causas do surgimento da organização dos terroristas, que passaram a atacar cada vez mais alvos americanos. Economicamente, a era de prosperidade e grande crescimento econômico que caracterizou o período de 1945 e 1944 terminaram a era de 1964 e 1991. Foi marcado por diversas restrições econômicas que intercalaram-se com alguns períodos de grande crescimento econômicos. O país também passou a sofrer com as concorrências de outros países, tais como o Japão ou países da União Europeia, tanto no mercado internacional quanto no período do mercado doméstico. Demograficamente, o período de 1964 e 1991 é marcado pela queda da imigração dos europeus nos Estados Unidos e pelo fim da grande imigração de hispânicos e asiáticos, que passaram a causar grandes mudanças na demografia do país. Este período também é marcado pelo início do grande crescimento populacional do Sun Belt, que compreende todos os estados do sul do país, tanto a imigração hispânico e asiática quanto o crescimento populacional do Sun Belt continuam até os dias atuais. A história dos Estados Unidos de 1991 até os tempos atuais é marcado pelo fim da Guerra Fria, causado primeiramente pelo colapso da União Soviética e pela ascensão dos Estados Unidos como a única grande superpotência política, economicamente e militar do mundo, né? Agora nós estamos aqui, os Estados Unidos estão lá nas eleições. Tomara que eles façam a escolha certa, porque a gente pode acabar se fudendo nisso, né? Principalmente com o Trump, com essas ideias malucas de que nós latinos somos terroristas ou traficantes. Isso é muito errado, então tomara que eles façam a escolha certa, e eu estou aqui torcendo para que todos os países consigam viver em paz, né? Até porque nós somos todos seres humanos e nós merecemos coisas boas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e tchau!
it fitfully blows, half conceals, half discloses.